Vamos para as Escrituras? Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Os irmãos sabem que nossa igreja é uma igreja essencialmente o quê? Missionária. Nós somos uma igreja missionária, está no DNA dessa igreja. Então nós queremos avançar, nós precisamos continuar com esse coração evangelizador, missionário. Nós queremos ser de fato o que nós somos, uma agência missionária. Não um campo missionário, mas uma agência missionária, de proclamar o Evangelho. Diz as Escrituras, João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir até aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, repitam comigo: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça.
o Evangelho da Graça. É interessante porque o Dr. Warren Wiersbe, ele fala sobre esse texto de uma maneira muito interessante. Ele faz um paralelo entre o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele menciona dois personagens importantes e que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Ele fala sobre um homem chamado Nicodemos no capítulo 3. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras, um fariseu, um homem que tinha uma influência na sociedade, um homem rico e um homem com uma moral ilibada. Mas esse homem também precisava ser alcançado pelo Evangelho da Graça. É interessante porque algo antagônico, podemos dizer, em termos de personagens, quando olhamos para o capítulo 4 que nós lemos agora, a respeito da mulher samaritana. Esta mulher é uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Uma mulher que aos olhos dos judeus era uma mulher imunda, impura, por ser samaritana. Era uma mulher pobre, trabalhadora e que tinha uma vida imoral. Mas tanto Nicodemos como a mulher samaritana, algo havia em cada um dos seus corações, uma necessidade, a salvação. Eles precisavam ser encontrados e alcançados pelo Salvador, por Cristo Jesus, com a palavra de Deus. E é isto que me chama a atenção nesse texto. A necessidade de alguém ser alcançada pelo Evangelho da Graça. Assim como Nicodemos foi alcançado, Jesus tem um forte propósito de alcançar esta mulher. E me parece que nós podemos dividir esse texto em três aspectos importantes. Primeiro, a intencionalidade de Jesus, no sentido de ir ao encontro desta mulher. Segundo aspecto importante é exatamente essa potencialidade que Jesus promove num relacionamento e numa conexão de diálogo com esta mulher. E o terceiro é a singularidade de Jesus ao proclamar o Evangelho para aquela mulher. Eu quero começar com você pensando sobre esse aspecto intencional de Jesus, quando Ele fala da palavra, quando Ele fala da salvação, quando Ele fala da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Sabe, irmãos, isso é muito importante para nós também. Quando nós pensamos em evangelização, quando nós pensamos que nós estamos na estação da semeadura, quando nós pensamos que o nosso foco durante 3 meses será exatamente evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas, a palavra-chave que nós precisamos ter é a expressão intencionalidade. E o texto fala sobre essa intencionalidade de Jesus. Observe o versículo 1, quando esse texto começa a descrever esta relação e a intencionalidade de Jesus em alcançar esta mulher. O texto começa dizendo: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Esse texto é um texto intrigante, porque começa exatamente falando de um litígio, de uma competitividade promovida no coração dos religiosos, dos fariseus, a respeito de Jesus e João Batista. Me parece que aquela situação em que Jesus começa a batizar mais discípulos para si do que João, isto a Bíblia diz que não o Senhor Jesus batizava, mas sim os seus discípulos, e que uma grande multidão estavam em torno de Jesus, e então os judeus começaram a perceber que havia ali um clima, e eles começaram a promover este clima de competição entre Jesus e entre João Batista. Quem é que batizava mais pessoas? E é interessante porque quando a gente fala da intencionalidade de Jesus, o primeiro aspecto que a gente observa é que quando Jesus observa que há todo um ambiente gerando esse estado de conflito e de competição entre os dois, o texto diz que Jesus sai exatamente da Judéia e vai para a Galileia.
Jesus não está fugindo dos judeus. Jesus não está abrindo mão do seu legado e da sua deidade como Filho de Deus. Mas o que Jesus está fazendo é exatamente promover honra a quem merece honra. Jesus não entra numa guerra de posição e de dominação a respeito do reino de Deus com relação a João Batista. Ao contrário, Jesus vai para a Galileia, ele sai do sul e vai para o norte. O que Jesus está dizendo é de que ele não iria crescer às custas da depreciação de um outro, e no caso, João Batista. Me parece, irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos na nossa caminhada e no mundo que nós vivemos, me parece que este ensino é fundamental para a igreja e para a gente como gente que somos. De que nós não precisamos ter êxito e ter uma vida exitosa em detrimento de outras pessoas, em puxar o tapete das outras. Vivemos num mundo extremamente competitivo, onde as pessoas tentam de todas as maneiras sobressair sobre as outras, e muitas vezes querendo puxar tapete, querendo prevalecer sobre os outros. E Jesus aqui mostra como Filho de Deus, de que eu e você, nós não precisamos ter ascendência neste mundo, de alguma maneira, dado por Deus, mas que isto não possa ser provocado em detrimento e em depreciação do meu próximo. O Evangelho da graça nos leva a esta impressão, de que eu e você recebemos bênção de Deus e somos abençoados por Deus e podemos galgar outros aspectos lindos de Deus na nossa vida sem que precisemos fazer com que uma outra pessoa seja prejudicada para que eu seja beneficiada. Jesus sai desse diálogo, ele sai dessa conversa, ele sai desse ambiente hostil e de um sentimento de beligerância entre as pessoas. Eu penso que nós precisamos aprender, como igreja, a vivenciar isso. Sabe, irmãos, nós temos tido o privilégio de sermos uma igreja agraciada por Deus, de ter o Senhor acrescido tantas pessoas na nossa igreja. Mas a nossa igreja, ela não é formada só dessa sede, com tantas pessoas. Essa igreja também é formada pelos nossos queridos que estão nas nossas congregações, acontecendo o culto agora, onde 80, 60, 50, 100, 120 irmãos queridos estão exatamente nos bairros mais desafiadores de Manaus, proclamando o Evangelho da graça, anunciando o amor de Deus a tantas pessoas que carecem, como muita gente carece hoje da graça de Deus aqui. Há muitas pessoas que carecem da graça de Deus, e essas igrejas estão funcionando hoje, proclamando, interceptando toda a horta do mal e prevalecendo naqueles lugares e fazendo com que o reino de Deus prevaleça e o Evangelho de Jesus seja um evangelho contundente na transformação das pessoas. Então é esta, não existe maior e nem menor. Nós não podemos entrar numa guerra e numa competição entre ministérios da igreja, entre departamentos da igreja, entre grupos pequenos da igreja. Nós não precisamos, irmãos, buscar criar uma competição entre quem é melhor, quem tem mais ascendência ou não na igreja. Sabe, eu me alegro quando eu olho para as Escrituras e Jesus Cristo está ali com os seus discípulos, e dois dos seus discípulos, João e Tiago, chegam para Jesus e dizem: Senhor, quando o Senhor estiver no reino dos céus, me coloca do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Os outros 10 ouviram aquilo e disseram: nós amamos vocês, pode ficar, João, Tiago, pode ficar do lado de Jesus. Foi isso, irmãos. Irmãos, eles quebraram o maior pau. Era briga. Jesus disse: aquele que quer ser Senhor tem que ser servo. Ele estava dizendo: calma, gente, não é assim. O que Jesus está dizendo para a gente é que se alguém quer ser exaltado, tem que passar pelo vale da humildade.
Se alguém quer prevalecer sobre alguma coisa, precisa reconhecer que tudo vem de Deus, e a Deus nós temos que dar todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. Então essa é a intencionalidade de Jesus, sair da Judéia e ir para a Galiléia. Mas a segunda intencionalidade de Jesus nesse texto é intrigante. Jesus prioriza uma pessoa que está em Samaria. Jesus poderia ir por 3 caminhos para a Galiléia. Os judeus ortodoxos nunca, jamais passariam por Samaria. Se um judeu não passaria por reconhecer que Samaria era um lugar imundo, impuro, e eles não queriam passar pela impureza, imagina isso. Jesus, rabi para muitos, não poderia, porque um rabi, além de não poder passar, ele não podia conversar nem com a sua mulher durante o dia. E ele vai conversar com a mulher. Jesus poderia ter ido por Decápolis, a região da Pérea, mas ele não vai para Galiléia por Decápolis, pela região da Pérea. Ele poderia ir pela costa, a região do Mediterrâneo, chegando a Cesareia Marítima. Ele poderia ter ido para Galiléia por essa região, ele não foi. Ele foi por Samaria. Ele foi por Samaria, porque ele tinha um firme propósito, independentemente se seria encurtado a sua trajetória, a sua jornada para a Galiléia. A Bíblia diz que ele vai porque é necessário. É necessário ir por Samaria, porque lá tem uma mulher carente da graça de Deus. É necessário, irmãos. Eu e você precisamos entender de que tem gente que precisa da graça de Deus, e é necessário que nós possamos ir ao encontro do aflito, do angustiado, do que está numa crise profunda de alma, de alguém que está perdido, alguém que está com um vazio, alguém que não consegue mais ter perspectiva na vida, alguém que precisa preencher um vazio profundo da sua alma, e é necessário que você vá. É necessário que nós tenhamos que ir. E ele vai e encontra aquela mulher. Ele encontra aquela mulher. Ele rompe com todas as estruturas que a gente possa imaginar. E este é o terceiro aspecto interessante. Além dele estabelecer prioridade em encontrar esta mulher, além dele promover a honra a João Batista, Jesus Cristo rompe barreiras, rompe preconceitos, rompe estruturas. E o texto é muito claro quando nos enuncia a respeito disso. Observe, diz o texto no versículo 5, diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus, cansado da jornada, ao meio-dia, ele senta-se. E aí João, de maneira muito clara, ele transparece não só a divindade de Jesus, mas ele deixa claro toda a humanidade de Jesus. Esse Jesus que é 100% divino, João enfatiza ser esse Jesus 100% humano também.
E ele disse que ele estava cansado e com sede, demonstrando humanidade. E ele sabe que esta mulher vai àquele poço todo dia, meio-dia, para pegar água. E ele pede água. E é interessante porque o versículo 8 traz aqui como se fosse uma espécie de nota de rodapé, dizendo assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então esse Jesus, ele rompe com algumas barreiras. A primeira barreira que Jesus rompe é a barreira sociocultural. Ele rompe com essa barreira. Eu acredito e creio que o Evangelho da Graça, ele faz isso, ele rompe isso. E tinha tudo para ser rompido mesmo, porque, primeiro, um judeu se aproximando de uma mulher. Essa mulher é uma mulher samaritana. Jesus pede para os seus discípulos irem à cidade, uma cidade chamada Sicar, terra de samaritano, para comprar pão. Sicar significa em hebraico lugar, cidade de bêbados. Vão à cidade dos ébrios, dos bêbados, dos impuros. Compre o pão. Imagine um judeu comprando pão, pegando pão de uma cidade de samaritanos impuros. Imagina esse Jesus conversando com uma mulher samaritana com uma vida imoral, uma história extremamente pecaminosa, impura, e ele se aproxima, e ele conversa, ele dialoga. Irmãos, queridos irmãos, o Evangelho da Graça só tem sentido de ser se for da graça de Deus, porque o grande problema que a gente vivencia hoje é que a gente muitas vezes estabelece o Evangelho como sendo algo absoluto, e ele o é, mas a gente retesa tanto este Evangelho de tal maneira que não há possibilidade de salvação para ninguém. Irmãos, o Evangelho de Deus aponta o pecado, sim. O Evangelho de Deus aponta o pecado, sim. O pecado da pornografia, o pecado da homossexualidade, o pecado do vício, o pecado da bebedice, o pecado da glutonaria, o pecado do falar mal um do outro. O Deus, através das Escrituras, aponta e denuncia os pecados, sim. Mas ele não pode ser visto apenas numa ótica de apontamento, mas tem que prevalecer, através da graça de Deus, arrependimento. E se nós aqui, enquanto igreja, que crescemos e sabemos que tantas pessoas entram neste lugar, com todo tipo de mazelas, com todo tipo de fragilidades, gente com todo tipo de guerra interior, gente com todos os sentimentos mais profundos da alma, no sentido de querer se libertar de tantas coisas, essas pessoas que entram aqui precisam entender e compreender de que esta igreja prega o Evangelho, mas esse Evangelho é da graça de Deus, que tem o poder de alcançar a pessoa, mudar a sua trajetória, libertá-lo, salvá-lo e escrever o seu nome no livro da vida. Então, querido, você aqui é bem-vindo, porque o Evangelho da graça, ele é absoluto em denunciar o pecado, mas ele é gracioso em alcançar o perdido, a começar por mim. Jesus nos ensina isso. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Será que a gente tem feito isso? Nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância, e nós estamos esquecendo
de quem nós éramos antes de conhecermos a Jesus e quem nós somos, mesmo quando, com a graça do Senhor Jesus ter nos alcançado, mesmo assim, eu ainda me assombro comigo mesmo. Você se assombra com você muitas vezes? Eu me assombro. Às vezes eu faço umas coisas e digo, meu Deus. Aí eu lembro da graça de Deus. Ele rompe esta barreira sociocultural. Segundo aspecto, Jesus rompe também um aspecto importante, que é a barreira, que eu posso dizer, étnica, a barreira racial. Jesus rompe. Irmãos queridos, havia um litígio quase que milenar entre judeus e samaritanos. Começa, irmãos, no ano 722 a.C., Sargão II, rei da Síria, líder da Síria, entra em Israel e leva Israel, as 10 tribos do norte, para o cativeiro assírio. Mas ele faz algo interessante. Os historiadores, eles são muito claros e peremptórios quando eles falam sobre isso. Eles dizem o seguinte, que a estratégia de Sargão foi levar parte do povo para a região da Síria e as outras cidades, e deixar uma outra parte e trazer. Ele traz para Samaria e para as cidades do norte, Israel, outros povos de outras nações, e aí há o hibridismo, ou seja, a miscigenação de raças. Mas não só isso, eles também fazem com que haja importação das crenças religiosas também. Então entram, e essas crenças religiosas começam também a se misturar com a crença judaica, e aí surge o sincretismo religioso entre eles. Muito bem, passou o tempo. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor leva cativo agora Judá. Não mais o reino do norte, mas agora o reino do sul. E aí, irmãos, 70 anos esse povo fica no cativeiro. Depois de 70 anos, Deus dá o livramento e traz o povo de novo para a Judéia, para a região de Jerusalém. E esse povo volta, mas eles voltam com uma clareza teológica muito límpida. Eles sabem que eles adoram um só Deus, eles sabem que o Senhor é Deus, eles não se miscigenaram e eles então continuam com a fé intacta no Senhor. Quando eles retornam, os samaritanos, ou melhor, o povo que estava em Israel e que vivia na região de Samaria, começaram a dizer, nós queremos novamente cultuar com vocês no templo. E eles disseram, não, vocês não podem, porque vocês se misturaram, vocês se miscigenaram, e vocês agora praticam todo tipo de adoração, não adoração ao Senhor, e por causa disso começa uma guerra. Um líder se levanta e vai ao encontro de Samaria e destrói o templo, porque a Bíblia diz que por causa desse litígio, então eles levantam um templo em Gerezim, em Samaria, para adorar também. Então um templo em Jerusalém, um templo em Gerezim, em Samaria. Então esse templo é destruído e fica só, irmãos. Isso é algo muito interessante, porque depois de 700 anos de guerra, Jesus entra em Samaria para falar com esta mulher. Para falar, no meio de todo esse litígio, toda essa guerra racial, Jesus fala com esta mulher, fala com esses samaritanos. Meu irmão, minha irmã, se Jesus entrou em Samaria e foi ao encontro de uma mulher, depois de 700 anos de crise entre esses dois povos, meu irmão, minha irmã, o que a gente tem que fazer para viver em paz? Por que a gente briga tanto dentro de casa? Por que a gente cria tantos casos? Por que a gente cria tantos problemas religiosos? Por que a gente cria tanta divisão dentro da igreja? Por que a gente coloca sina nas pessoas sem olhar a graciosidade de Deus na vida dessas pessoas?
Terceiro aspecto, Jesus rompe com questões teológicas. Esta mulher fala assim: olha, nossos pais nos disseram que nós deveríamos adorar aqui neste lugar, neste monte, em Gerizim, em Samaria. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é que a gente deve de fato adorar? Jesus fala algo para aquela mulher. Ele diz: mulher, a questão aqui não é onde você tem que adorar, mas como você deve adorar. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa se é nesse monte ou é em Jerusalém. Não importa onde você esteja. Você precisa aprender a ser uma adoradora. Irmãos e irmãs, nós não precisamos ficar achando e mistificando e criando um elemento místico neste auditório como sendo o santo lugar. Não, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos chamados a sermos adoradores de Deus e adorarmos a Deus em espírito e verdade em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no grupo familiar, seja no ministério que você realiza, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja nas relações interpessoais, seja onde for, seja um adorador, e que as pessoas, ao olharem para você, percebam claramente de que você adora um Deus em espírito e em verdade para a sua glória. Essa é a intencionalidade de Jesus. Intencionalidade de Jesus. Agora eu quero falar sobre a capacidade de Jesus de fazer conexão. A capacidade de Jesus, quando a gente pensa no Evangelho da Graça, na evangelização, do que está acontecendo na nossa igreja, a gente precisa aprender com Jesus, com essa capacidade que Ele tem de formar redes, conexões com as pessoas, ligar com as pessoas. Jesus é lindo por isso, porque Ele não vai diretamente acusando e colocando no peito daquela mulher que ela é uma pecadora indigna e que ela está vivendo uma vida imoral. Jesus começa um diálogo com esta mulher, e o versículo de número 9 diz algo lindo. Jesus primeiro pede água, essa mulher diz: olha, como sendo tu judeu, pedes de mim, de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que diálogo lindo. Agora Jesus vai falar exatamente sobre essa capacidade de que a gente precisa fazer conexões com as pessoas. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu me pergunto: Jesus sabia quem era aquela mulher e a condição dela. Mas Jesus não começa dizendo assim: você é uma pecadora, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora é o teu amante, e você está em pecado. E tem mais: vai para o inferno. Jesus começa uma conversa, despertando a coisa mais linda no coração daquela mulher. Ele quer dialogar com aquela mulher, ele começa a despertar uma curiosidade. Ele diz: olha, eu estou com sede, você pode me dar água? Aquela mulher diz: como? Está pedindo água para mim? Espera aí, eu sou mulher. Você sabe que mulher não conversa com homem, e se o homem for judeu, e mais ainda, judeu, não tem papo. Diz: mulher,
eu preciso tomar desta água, mas tem uma água que se eu der para você, você jamais terá sede. Agora Jesus não desperta só essa curiosidade, Ele desperta nesta mulher uma inquietação, uma santa inquietação. Essa mulher começa a dizer assim: como? Tem uma água que eu bebo e que eu não vou ter mais sede? Dá-me de beber esta água. Mas tem uma coisa, eu não sei como o Senhor vai me explicar essa. Esse poço aqui é muito importante. O nosso pai Jacó nos deu esse poço por herança. Você quer dizer que o Senhor é maior do que Jacó? Olha que coisa linda como Jesus se revela. Jesus se apresenta como um judeu, e agora ele começa se apresentando, se revelando, dizendo que ele é maior do que Jacó. Ele diz: olha, mulher, esta água e esse poço, você vai beber, você vai ter sede de novo, mas a água que eu te der vai jorrar do teu interior uma fonte a jorrar, um manancial de água viva. O que Jesus está falando para aquela mulher? Há duas expressões no original nesse texto que é digno de nota. A primeira é a expressão frear, para poço, termo poço, frear, lençóis freáticos, que nós sabemos, algo profundo. Jesus está falando de que do poço é profundo, mas é água estagnada, água que pode ficar como lodo, água que pode ficar parada, não há movimento, não há dinâmica, não há nada. Muitas pessoas às vezes estão assim, as águas são como um poço parado, gente que não consegue viver, não consegue ter dinâmica, não consegue reviver, não consegue respirar, não consegue avançar, porque a água está parada, e toda hora essa pessoa precisa voltar para esse poço. Mas Jesus usa uma outra expressão, para fonte. Ele usa a expressão grega peg, que significa manancial. O que ele está dizendo é o seguinte: mulher, você não precisa viver uma vida parada, uma vida sem perspectiva, uma vida de lodo, uma vida suja, uma vida imoral, uma vida distante, uma vida completamente carente de tudo. Você não precisa viver essa vida, porque eu vou te dar uma água. Essa água vai fluir de você, um manancial, vai jorrar rios de água viva de você. Mulher, eu sou a água viva. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, se você tem sentido como um poço, a água está parada, você pode ir ao encontro de Jesus e beber de uma água, de uma fonte, de um manancial que nunca cessa de jorrar, e você terá vida e abundância para a glória de Deus, porque nós fomos chamados a sermos um manancial para a glória do Senhor Jesus. Ele é o manancial de vida, e Ele promove isso na minha vida e na sua vida. Você não pode sair daqui sem experimentar de um Deus que dá água, que mata a nossa sede. Ele é a água viva. Essa mulher despertada, e Jesus continua conversando com ela, criando conexões, e nessa relação de conexão, Jesus fala algo: vai, chama teu marido. Desperta a curiosidade, desperta esse sentimento de necessidade que ela tinha, mas ele agora quer despertar nela algo muito interessante, que é o senso de pecado. Vai, chama teu marido. Eu não tenho marido. Jesus diz: sim, 5 tu já tiveste, 5 casamentos já tiveste, e o que tu tens hoje não é teu, é teu amante. Olha, irmãos, como que Jesus lidou com esta mulher. Quando a gente vai falar do amor de Deus para uma pessoa, a gente primeiramente tem que despertar nela um sentimento de que nós não estamos ameaçando-a. Nós temos que despertar nela um sentimento de que há esperança para a vida dela. E nós temos que
despertar no coração das pessoas o sentimento de pecado. Sabe, irmãos, tem muita gente pregando sobre fé, sem falar primeiramente de arrependimento. Todos nós precisamos sermos confrontados com o nosso pecado. A mulher disse: eu não tenho marido. Ela reconhece quem ela é e a condição dela. Qual tem sido a sua condição e a minha condição, meu irmão, minha irmã? Você que veio pela primeira vez aqui neste lugar, você sente que você precisa de Jesus? Que você sente um vazio, que você busca, nada preenche, continua um vazio? Quero dizer para você que o primeiro passo é dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da sua graça, eu sei que eu tenho andado longe do Senhor. Você que nos assiste pela internet, meu querido, você pode hoje se ajoelhar diante de Jesus e falar: Senhor, eu preciso da sua graça, eu quero me entregar ao Senhor, porque eu sei que eu tenho pecado e transgredido a sua lei, mas hoje eu quero entregar minha vida como meu único e suficiente Salvador. Sabe, irmão, nós podemos fazer isso hoje, porque a Bíblia nos ensina isso, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas também, irmãos, nós podemos sair daqui renovados, dizendo: eu vou sair daqui hoje querendo que pessoas saibam quem é Jesus na minha vida, porque foi isso que aconteceu. A singularidade de Jesus está aí. Depois dessa capacidade de fazer a conexão com esta mulher, a singularidade foi que esta mulher, quando ela conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Cristós, o Salvador, diz as Escrituras que ela saiu imediatamente e foi exatamente na sua cidade para falar a respeito de Jesus. Irmãos, conversão genuína é aquela que nos impulsiona a uma real necessidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu não posso reter a bênção para mim. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, e ela sai e vai ao encontro de Jesus de uma maneira linda. O texto sagrado é maravilhoso, diz no versículo 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que estivesse falando com a mulher, todavia nenhum deles disseram coisa alguma. Mas o versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, largue o seu cântaro, vamos largar os nossos cântaros, vamos largar, e vamos à cidade, e vamos a Manaus, e vamos à região de Manaus, o Amazonas, e vamos em todos os lugares, anunciar a respeito de Jesus. O que é extraordinário é que esta mulher era conhecida na cidade, todo mundo sabia que esta mulher vivia uma vida errada. Mas o encontro com Jesus dá um impacto tão poderoso na cidade, que a cidade ouve aquela mensagem contundente daquela mulher e vai ao encontro de Jesus com aquela mulher. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando Jesus muda a trajetória da nossa vida, Ele enche o nosso coração de uma paixão pelos perdidos, pelas pessoas que precisam da graça de Deus, de tal forma que a gente não pode parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, como disseram os apóstolos no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos queridos, saiamos daqui hoje com esse coração, esse sentimento de dizer: minha família precisa de Jesus, o meu marido precisa de Jesus, a minha esposa precisa de Jesus, os meus filhos precisam de Jesus, os meus amigos, os meus familiares, os meus pais precisam de Jesus. E eu tenho o Evangelho, eu tenho a fonte, o manancial de vida que está jorrando através de mim, que é Jesus de Nazaré. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai alcançar sua casa, sua família, seus amigos, e nós poderemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus.